Olá, sejam bem-vindos ao meu canal novamente. E vamos direto ao ponto. Você é fotógrafo amador ou profissional? Quando que eu sou fotógrafo amador e quando eu sou profissional? Você sabe me dizer isso? Será que só porque eu comprei uma câmera profissional ou recebi um pagamento por um trabalho, eu já posso ser considerado um fotógrafo profissional? O vídeo está só começando, a gente tem muito assunto para falar, então fica até o fim para a gente poder desenvolver esse assunto e você entender melhor toda essa história. Você vai ser considerado fotógrafo profissional quando? Quando você entregar o trabalho no prazo? Quando você atender rápido o seu cliente? Quando você superar as expectativas? Quando as suas fotos tiverem uma boa finalização, um bom acabamento? Bom, na verdade, é tudo isso, né? Porque a primeira coisa que você tem que se encarar é como uma empresa. Então, para você que assistiu o vídeo 1 dessa playlist, o card está aqui, lá eu falo, quando nós não estamos fotografando, nós estamos gerindo o nosso negócio, seja planejando vendas, seja montando um orçamento para um cliente. Lembre-se, nós somos uma empresa de uma pessoa só, então a gente tem que fazer tudo. Por isso é tão importante para que a gente se sinta profissional e mais, para que o seu cliente te ache profissional, tudo tem que gerar em torno da credibilidade que você oferece para ele. Se você é um fotógrafo, por exemplo, de eventos corporativos, e você foi lá e fez uma sessão, você tem que entregar rápido, você tem que entregar no formato combinado. Você tem nota fiscal, por um acaso? Não é que isso vai te tornar profissional, mas se você vai lidar com empresas, PJ com PJ, a primeira coisa que você tem que ter é nota fiscal. Será que a sua empresa, na parte burocrática, está em ordem? Você não está devendo imposto, você, né? Isso são coisas muito importantes, porque as empresas nos pesquisam. Então a gente tem que ficar atento a essas coisas. Se ela faz uma pesquisa e vê que a sua empresa, vamos supor, está devendo impostos, eu não sei se ela vai te contratar, sabe? Portanto, a gente tem que pensar em absolutamente tudo. Na verdade, pensa como você gostaria de ser atendido. Como você se sentiria confortável em ver a credibilidade de alguém que você está contratando, principalmente da área de serviço. Nós somos prestadores de serviço. Então, a pessoa que vai nos contratar, ela não vai receber nada físico, né? Um material, ela vai receber um arquivo, um link de download, ela vai receber no máximo ali um pendrive personalizado, ela vai receber, para quem trabalha, por exemplo, com fotos de gestante, festas de criança, que vai entregar ali uma foto impressa de brinde, por exemplo, eu já vi esses formatos, mas ainda assim não é algo que você pague lá 800, 1.000, 1.500, 2.500 reais e você recebe, sabe, coisas materiais. Então a gente tem que passar muita credibilidade. Outra coisa muito importante que vai fazer com que o seu cliente perceba a sua credibilidade, o seu profissionalismo, não é só o fato de você cobrar, o fato de você ter nota fiscal, uma câmera profissional. Parte, por exemplo, do atendimento. Quanto tempo você leva para responder uma mensagem que chega lá no seu e-mail, no seu WhatsApp? Eu já vi pessoas que fazem assim: ah, são 7 horas da noite, eu só vou responder amanhã, eu já encerrei meu expediente. Bom, você pode ter essa atitude, você tem esse direito, claro, cada um se impõe uma rotina de trabalho. Mas para mim, na minha experiência, o que me trouxe até aqui, eu não vou ficar trabalhando loucamente também, virando a madrugada. Até já fiz muito isso. Mas eu não vou deixar de atender porque entrou um pedido de orçamento às 9h30 da noite. Pelo menos eu respondo assim: olha, eu não posso te dar uma atenção agora, eu te respondo amanhã. Só de você fazer isso, a pessoa do lado de lá já se sentiu atendida. Então pensa assim, como você gostaria de ser atendido? Porque veja bem, ser educado não é bom atendimento. Isso é uma obrigação. O bom atendimento vai muito além disso. A gente tem que superar as expectativas do cliente. Muitas vezes ele não está enxergando alguma coisa no projeto que você pode muito bem comentar, oferecer, e aí
as coisas começam a andar e o cliente fala: "Puxa, eu não tinha pensado nisso, isso pode ser uma boa coisa para o meu trabalho". É claro que você não vai perder a mão também e ficar oferecendo mundos e fundos fora daquilo que o seu cliente está pedindo. E aliás, agora vem uma dica importante que inclusive já vale o like aqui no começo do vídeo. Saiba ouvir o seu cliente. Ouça a necessidade dele, o que ele realmente precisa. Eu acabei de falar que a gente pode oferecer coisas que ele não está pensando, mas desde que seja pertinente àquilo que ele acabou de te falar. Então, primeiro deixe o cliente falar. Eu já vi também profissionais que, na ânsia de querer vender, fechar pacote, já vai oferecendo, 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 e a pessoa fala assim: não, mas eu preciso de uma foto só para renovar o meu LinkedIn. E muitas vezes, ao ouvir o seu cliente, você já sentiu que aquela informação é a que basta. Então, um bom atendimento se refere a você entender a necessidade do seu cliente, claro, sim, com educação, mas a educação é a base para tudo, né? E ainda falando em nos encararmos como empresários, outra coisa importante é você ficar atento às oportunidades. Vamos supor, você é um fotógrafo de casamento. Muitas vezes, até como eu disse lá no primeiro vídeo da playlist também, você vai ter a oportunidade de fotografar nos finais de semana. Você normalmente vai ter os dias ali da semana um pouco mais ociosos. Uma maneira de você ocupar esse espaço, e aí é que eu digo em ficar atento às oportunidades, por exemplo, você fez um casamento. Esse casal muito provavelmente vai ter filhos. Então, você pode fazer o book de grávida. Você pode fazer, aliás, pacotes de acompanhamento e ter um recebimento mensal. A hora que esse casal tiver filhos, você pode fotografar o parto. Depois do parto, tem famílias também que gostam de fazer o acompanhamento ali de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, e é claro, as festas de aniversário. Então, aquele fotógrafo de casamento, ele pode agregar outros trabalhos relacionados à família e que podem dar um faturamento constante para ele. Ficando de olho nas oportunidades do seu segmento, a sua carreira vai ser muito mais longa. Eu, por exemplo, vivo da fotografia há mais de 25 anos e é a minha fonte de renda principal. Então, é possível sim, mas para isso você tem que estar muito bem estruturado. Você sabia que no Brasil a maioria das empresas fecha depois de 3 anos? Muitas vezes a pessoa trabalhou de CLT a vida inteira e é muito bom naquilo que faz, e aí resolve sair e montar a própria empresa. E vamos supor, a pessoa é uma cozinheira muito boa, então ela tem a expertise técnica de cozinhar, mas ela trabalhou como CLT a vida inteira. Ela não se preocupou em pagar imposto, ela não se preocupou em pensar em vender, ela não se preocupou em comprar material, ela não pensou em precificar as coisas, ela só ia lá, trabalhava, fazia o dela e ia embora. É claro que eu estou resumindo, mas no geral, a ideia é essa. Quando você resolve empreender, quando você resolve ser a sua empresa, você tem que pensar em absolutamente tudo. Então, muitas vezes falta preparo para essas pessoas, falta um planejamento para essas pessoas. E com os fotógrafos não acontece diferente, é a mesma coisa. A pessoa quer mudar de área, faz um bom curso numa boa escola, estuda, vai, se prepara, tecnicamente ela está super bem. Só que ela esquece dessa parte de ser empresário, ela não se prepara. E aí o que acontece? Não sabe cobrar, não sabe se esse dinheiro que ela está recebendo vai, por exemplo, comprar a próxima câmera, se vai amortizar o custo da câmera que já existe. A pessoa não tem noção se o valor que ela está cobrando é o ideal para a realidade financeira dela. Ou, vamos supor, a pessoa tinha um salário X, né? Todo mês pingava o salário lá. Será que o que ela está cobrando no final do mês, depois de ela pegar todas as vendas que ela fez, ela vai conseguir ter aquela mesma grana do salário? Porque, por exemplo, se você faz um trabalho de R$ 500, R$ 300, R$ 1.000, R$ 3.000, esse dinheiro, ele até vai entrar na sua conta, claro, você vai tirar o extrato lá e o dinheiro vai estar lá, mas esse dinheiro não necessariamente ele todinho é seu. Esse dinheiro ele tem que ser proporcional ao quanto você investiu na sua câmera, na sua lente, no seu flash, no seu curso, quanto você vai determinar para
consertar o telhado quando chove e vaza, quanto você gasta de gasolina, enfim, uma série de coisas que, inclusive, eu vou ter vídeos falando exatamente desse tipo de coisa lá na frente. Eu vou postar vários vídeos mostrando para vocês como que a gente divide esse dinheiro quando a gente recebe e para a gente saber exatamente quanto a gente tem em cada cobrança. Mas isso é papo realmente para muitos outros vídeos. O que eu quero retomar com você aqui é: será que você está preparado para ser o seu próprio empresário, para ser o seu chefe? Porque isso é uma coisa também que passa na cabeça das pessoas. Ah, eu vou largar meu emprego, eu vou abrir minha empresa, eu vou ser chefe, eu não vou trabalhar tantas horas, eu me matava lá na empresa. Olha, se esse é o seu pensamento, desculpe cortar o seu barato, mas a gente, como empresário, a gente trabalha muito mais horas. A diferença é que a gente está trabalhando num projeto em que a gente realmente acredita e acredita que vai levar a nossa vida para frente. Aliás, vai aí nos comentários e me diz se você já está se encarando como empresário, se você tem essa postura. É legal para eu saber e aí a gente troca umas figurinhas. Olha, há muito tempo que eu dou aula de fotografia e, invariavelmente, todas as turmas sempre me perguntam sobre como orçar, como tocar um negócio de fotografia, como administrar um estúdio. E é por isso que eu acabei escrevendo meu livro, para poder ajudar essas pessoas. E aqui nesses vídeos eu também vou falar para vocês como vocês podem viver de fotografia, sem entrar na estatística dos 3 anos e quebrar. Porque a gente tem que se dedicar o mesmo tanto que a gente se dedica para a parte técnica, para a parte administrativa. Então, por exemplo, se você quer comprar uma câmera nova, se você quer trocar de lente ou comprar uma lente a mais, você quer ir para um estúdio, você ainda não tem, mas quer ir, que mais? Você, enfim, tudo que você quiser. Eu quero um flash novo, eu quero comprar um computador novo, não importa, mas a gente sempre tem que ter um planejamento ali para frente, pensar naquilo que a gente vai poder investir ou não. Mas aí alguém pode me perguntar: como que eu vou planejar tudo isso se eu não sei ainda se o que eu estou cobrando está certo ou está errado? Exatamente isso, é para isso que eu estou aqui, porque você tem que saber o custo da sua hora. É na sua hora que você vai pôr depreciação do equipamento atual, investimento no equipamento futuro, investimento na manutenção, investimento no carro que você usa para trabalhar, então é troca de óleo, é seguro, parará, investimento no próximo computador, as despesas tradicionais, água, luz, aluguel, telefone, né? Tudo isso vai estar na sua hora, porque, por exemplo, assim, você não pode pensar que, vamos supor, tá? Um número qualquer aqui. O seu custo fixo mensal são R$ 5.000, vamos supor. Você não pode simplesmente querer que esse custo operacional saia em um trabalho. Então não dá, senão você vai fazer um trabalho que você poderia cobrar R$ 1.000, você cobra 5.000, o teu concorrente cobra 1.000 ou até 990, e aí você perde, porque você cobrou 5.000. Então, você não tem que tirar a sua despesa do mês de um trabalho. Muito pelo contrário. O que você tem que fazer? Um planejamento de vendas para que você fature bastante a ponto de você superar esses R$ 5.000 com vários orçamentos que sejam compatíveis com o trabalho. Então, não adianta, eu vou fazer um retrato de uma pessoa aqui para o LinkedIn e vou cobrar R$ 5.000, R$ 3.000? Não, não dá, né? Vou cobrar compatível com uma foto. Então, o que você tem que pensar? Que você tem que diluir esse teu custo nas suas horas úteis do mês. Eu falei um pouco isso lá no primeiro vídeo, mas isso também vai ser destrinchado ao longo do tempo aqui. Se você ficar atento a tudo isso e descobrir qual é o valor real da sua hora, e é por isso que eu vou gravar vários vídeos para falar desse assunto de como calcular a hora, eu tenho certeza de que você vai ter um orçamento muito mais justo, muito mais honesto para o seu cliente e para você. Porque muitas vezes a gente pode cobrar a mais ou a menos, e aí é um grande erro administrativo. Se você cobra a mais, você pode até ficar legal, achar que está bom e tudo, mas se o seu cliente comparar o seu orçamento, a sua entrega com o seu orçamento e a entrega de um concorrente que é muito parecida com a sua e o orçamento dele for menor, a chance de você não trabalhar mais para esse cliente é grande. E se for o contrário, você cobrou a menor,
Você realmente pagou para trabalhar, mesmo um prestador de serviço não tendo gasto para comprar uma mercadoria e revender. Mas você sabe que você, para fazer um trabalho de X horas, você deveria ter cobrado R$ 2.500 e você cobrou R$ 1.500, essas horas não foram pagas. Então você pagou para trabalhar. Olha essa informação que eu vou te dar aí para você pensar e me diz aí nos comentários se você já fez isso com você mesmo. Se o seu custo operacional são R$ 100 por dia e você calculou que você vai trabalhar 8 horas por dia, os R$ 100 do seu custo operacional diário vai rolar do mesmo jeito. E se você ficou enrolando 3 horas do seu dia, o que aconteceu? Você pagou por essas 3 horas. Se você não está, por exemplo, fotografando, mas você está prospectando, então você está trabalhando. Agora, se você está lá brigando na rede social por causa de político, você está pagando para fazer isso. Então não vale a pena. Foco, presta atenção naquilo que interessa no seu dia a dia. Faça o seu dia ser mais produtivo. Porque a partir do momento que você enxerga quanto custa a sua hora dia a dia, é o maior motivo que você tem para parar de enrolar. Porque aí você vê que o seu dinheiro está indo embora. Se a gente não tem essa percepção, é muito fácil falar assim: ah, eu não tenho chefe, então hoje eu vou ficar aqui assistindo uma série, eu não estou com cliente mesmo, não estou com trabalho, eu vou assistir uma série. Saiba que você está pagando para assistir essa série, porque o seu custo operacional continua rodando. Então é por isso que você precisa estar inscrito aqui no canal, para não perder conteúdos e dicas como essa, porque eu estou passando toda a minha experiência aqui para vocês, porque eu quero que vocês tenham uma carreira duradoura. Viver de fotografia há mais de 25 anos, para mim, é uma delícia. Eu faço literalmente o que eu gosto e eu ganho para isso. Eu quero que outras pessoas, se for o desejo delas, possam ter essa oportunidade também, mas tem que fazer de maneira estruturada. E isso tudo só vai acontecer se você tiver vendas, se tiver entrada de dinheiro, que volta lá no começo do vídeo, credibilidade, postura profissional. Então eu sou o amador ou eu sou o profissional conforme a minha postura e não o meu equipamento. Eu conheço vários fotógrafos profissionais que trabalham com câmeras semi-profissionais, até por uma estratégia comercial e de empresa, e conheço vários bons fotógrafos que não são profissionais. Tem todo tipo de gente no mercado. Então, você tem que achar o seu espaço, o seu nicho, o quanto você puder deixar a sua percepção de profissional, isso vai ajudar nas suas vendas. Sem vendas não tem empresa, não tem estúdio, não tem viagens com a família. Lembrem-se, para viver de foto, a gente tem que vender as nossas imagens. E é isso, não deixa de se inscrever, ativar o sininho de notificações. Se você estiver gostando do conteúdo, compartilha com seus amigos fotógrafos. Quem sabe a gente pode ajudar cada vez mais e fazer com que todo o nosso setor da fotografia se profissionalize mais e aí todo mundo sai ganhando.